A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Pérgamo e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Não existem muitos lugares no mundo que tenham sido conhecidos como o trono de Satanás. Não dá para imaginar que, em meio a essas ruínas, na margem ocidental da atual Turquia, houvesse algo tão ameaçador. Mas hoje, ao continuarmos nossa jornada pela região das 7 igrejas, nós revelaremos a história por trás deste lugar chamado Pérgamo. E aprenderemos como uma espada especial é capaz de nos manter a salvo em qualquer lugar. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o perigo de acomodar-se. Estamos viajando pelo interior da Turquia à procura de uma carta. Estamos seguindo-a desde a pequena ilha de Patmos, no mar Egeu, onde João a escreveu aos crentes. Hoje queremos entender a mensagem dada por Jesus através de João para os crentes da cidade de Pérgamo. Ao chegar à atual cidade de Bérgama, você não encontra muitos sinais da carta, nem do seu conteúdo. Hoje, Bérgama é um lugar bastante animado, onde podemos nos recrear e também descansar. Mas para chegar à essência da carta, precisamos ir mais longe, mais alto. Temos que subir rampas bem íngremes e chegar a 300 metros acima de Bérgama. Temos que ir até aquela acrópole, lá em cima. Esta foi uma viagem fantástica. Subindo a montanha da acrópole, acabamos de chegar ao que resta da antiga cidade de Pérgamo. Aqui podemos entender o que o apóstolo Paulo escreveu. Foi aqui que a mensagem que Jesus enviou causou impacto. Aqui neste lugar, vamos descobrir ainda ecoando algo que precisamos muito ouvir hoje. A mensagem à igreja de Pérgamo é encontrada em Apocalipse capítulo 2. Começaremos pelo verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A primeira coisa que Jesus diz ao povo daqui é que ele conhece o lugar onde eles moram. Ele entende a situação deles. Eles viviam sob pressão. Tinham se mantido leais à verdade, mesmo quando Antipas, um membro da congregação deles, foi morto. Eles viviam num lugar onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Esse é um rótulo assustador, porque Pérgamo recebeu. Esta fundação de pedras um dia serviu de base para um imponente altar dedicado a Zeus aqui em Pérgamo.
Uma grande plataforma de quase 6 metros de altura ficava aqui. O muro externo de pedra desta ruína era decorado com altos relevos, representando a batalha dos deuses e gigantes. Era uma das obras-primas da arte helenística. Encontra-se agora no Museu de Pérgamo, em Berlim. Altar de Zeus, trono de Satanás. Existem surpreendentes paralelos. Na verdade, Pérgamo era o centro de 4 cultos pagãos, prestados a Zeus, Dionísio, Asclépio e Atena. E é claro, nestes templos se adorava também o imperador. Ali embaixo fica o templo de Dionísio, onde outro tipo de religião desenvolveu-se. Uma religião misteriosa. Aqueles que se reuniam aqui praticavam rituais secretos que supostamente lhes trariam uma melhor sorte após a morte. Os cultos pagãos prosperavam em Pérgamo. A idolatria prosperava em Pérgamo. E, acima de tudo, o poder romano dominava Pérgamo. Esta é a razão principal desta mensagem, afirmar que os crentes daqui estavam vivendo onde Satanás habitava. Eles estavam vivendo em um centro de poder romano, do poder romano pagão, do poder romano hostil, do poder romano perseguidor. Os crentes em Pérgamo viviam sob pressão. Havia uma constante pressão por parte de cultos pagãos como o de Deméter, uma pressão constante para adotar as práticas pagãs, para se acomodar, para cederem em algumas áreas, para ser como todo mundo. Mas para os crentes daqui, cederem em algumas áreas significava cair no precipício. Era uma longa queda. Era abrir mão da sua fé em Cristo e aderir aos costumes idólatras daquela época. Bom, infelizmente a igreja em Pérgamo havia começado a descer o escorregadio e o declive. Este foi o alerta que eles receberam por meio daquela carta especial, enviada da ilha de Pátimos. Encontramos em Apocalipse capítulo 2, e versículos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu, tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os crentes em Pérgamo haviam conseguido preservar a sua fé durante tempos difíceis, mas agora eles estavam começando a sucumbir diante da constante pressão. Estavam começando a ceder. Estavam abrigando os que sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta subornado para amaldiçoar a nação de Israel. Ele os levou a adorarem ídolos, deuses da fertilidade, cuja adoração envolvia imoralidade sexual. Os nicolaítas eram provavelmente uma seita que pregava que os atos da carne não afetavam a pureza da alma. Em outras palavras, não importava o que você fizesse no corpo, este pensamento incentivava a imoralidade sexual. Então aqui na igreja de Pérgamo, havia pessoas ensinando coisas que levavam diretamente à imoralidade, ao descumprimento das leis de Deus. E nesse aspecto eles estavam se conformando com as práticas pagãs. Os pagãos ao redor desses crentes simplesmente não consideravam a infidelidade como algo grave. Esta não era uma prática condenada por eles. Os cristãos em Pérgamo sabiam o que era certo e o que era errado. Eles sabiam o quanto Deus queria que a intimidade conjugal fosse preservada. Mas eles estavam cedendo a ensinamentos que apontavam para a direção oposta. Eles estavam adotando atitudes que abalavam alguns de seus valores básicos. Os crentes têm enfrentado o mesmo desafio ao longo da história. Quando Satanás não conseguiu destruir a igreja através da perseguição, ele mudou os seus métodos. A palavra Pérgamo significa exaltado. Com certeza, esta colina com vistas para a moderna cidade lá embaixo é um lugar elevado. Milhares e milhares de pessoas entraram para a igreja durante o 4º e o 5º séculos. A igreja começou a receber favores do Estado romano. Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo. Com esta nova popularidade, mudanças começaram a ocorrer na igreja cristã. Quando os pagãos tornaram-se cristãos, eles trouxeram consigo muitas práticas pagãs para dentro da igreja. Os romanos gostavam muito de construir estátuas. A adoração ao imperador era muito comum. A adoração de